Olá, seja muito bem-vindo a essa pequena apresentação. Meu nome é Alexandre e agora eu quero te passar 10 dicas que vão multiplicar a velocidade com que você adquire uma habilidade. Isso vai te permitir aprender qualquer coisa mais rápido. E a primeira dica aqui que eu tenho para passar para você é sobre meta. Nossa mente ela consegue seguir muito bem um objetivo quando ele é claro. Mas veja bem, quando ele é claro, clareza é uma das coisas mais importantes dentro de uma jornada. Para o caso de provas e exames, né, se você está pretendendo aí aprender para provas, exames, concursos, coisas do tipo, se você está estudando para um exame, então vai ficar mais simples. Isso porque é fácil de comprovar, né, se você atingiu a sua meta. Passou? Atingiu. Não passou? Não atingiu. É claro que isso não te ajuda muita coisa, mas quanto a provas e exames não tem muito o que discutir. O objetivo, a meta é ser aprovado e pronto. E também, nesses casos, você vai ter acesso a um emento, um edital, ou coisa do tipo, que vai servir como um guia para você. Lembrando que em alguns casos vale a pena ficar ligado e refletir se realmente é necessário estudar toda a ementa ou o edital para poder ser aprovado. Muitas vezes você não precisa estudar um edital inteiro para se dar bem em uma prova. Considerando que o assunto aqui é aprender rápido e também que a gente não tem todo o tempo do mundo, então vale a pena parar, refletir, pensar se você precisa mesmo cobrir todos os tópicos pedidos no exame. Algo simples que você pode fazer para poder saber dos tópicos mais importantes é analisar as provas e exames passados, né? Eles te darão ótimas pistas do que vale a pena se dedicar mais. Falando aqui de modo geral, você precisa ter algo que simbolize para você o atingimento da meta. O legal é pensar de um jeito de validar isso em uma forma que não reste a mínima dúvida, tem que ser algo concreto. Por exemplo, ao invés de dizer que quer aprender a tocar piano, a habilidade de tocar piano, você vai dizer o seguinte: quando eu conseguir tocar a música X, a música F e a W sem errar, então o meu objetivo estará cumprido. Tocar 3 músicas podem não ser tudo, né, o que você almeja com o piano, mas nesse caso você tem uma meta clara para poder correr atrás. Quando alcançar, é só buscar novos desafios. O seu objetivo pode ser também algo como: quando eu me sentir seguro para tocar piano publicamente, então eu darei o meu objetivo como atingido. Esse objetivo é super válido porque esse é um caso onde uma pessoa mais tímida pode querer, na verdade, fazer apresentações tocando algum instrumento em público. No fundo, não importa o nível da habilidade que ela atinge, mas sim ela chegar no nível de se sentir confortável fazendo uma apresentação para pessoas estranhas. E aproveitando um gancho aqui, essas dicas que eu estou passando servem tanto para objetivos mais formais, como aprender a tocar a música X, quanto também um pouco mais informais, como, por exemplo, chegar a um nível onde se terá coragem de se apresentar publicamente. Não existe regra. O que deve existir é uma vontade louca de conquistar o objetivo que foi traçado. Tendo o objetivo claro, podemos até mesmo chamar ele, né? Aí ele passa a ser chamado de meta. Quando você tem um objetivo claro, você chama ele de meta. Algo claro e que qualquer pessoa, sabendo da sua meta, poderia validar se você chegou lá ou não. A segunda dica aqui é: procure por um especialista. Com certeza as coisas elas ficam mais fáceis quando temos em quem espelhar. Se você chegou a pensar: mas para o que eu quero aprender, eu não conheço ninguém que possa me ajudar. Então fica tranquilo que não é bem disso que eu estou falando. Quer dizer, não é só disso que eu estou falando. Se você tiver acesso a uma pessoa que possa te ensinar você presencialmente, então vai ser muito bom, né? Mas a grande sacada aqui é que esse especialista que eu estou te aconselhando que você procure não precisa ser alguém para se encontrar presencialmente. Você pode encontrar alguém na internet. O YouTube, por exemplo, é um ótimo lugar para começar a procurar. Esse especialista pode tanto estar presencialmente
como também em formato de vídeos, livros, áudios, artigos em blogs e coisas do tipo. É importante você saber onde e como você pode encontrar essa experiência, porque pode te economizar aí bastante tempo, né? Se você tiver alguém para te passar aí algumas dicas master aí na sua jornada. A terceira dica é desconstrua. Você não vai aprender a montar um carro se você sempre vê ele por inteiro. Então é preciso desmontar, ver peça por peça e como cada uma delas se encaixa. Concorda? Essa é a importância de desconstruir uma habilidade. Você vai ter a oportunidade de analisar as partes menores. As coisas passaram a fazer mais sentido na sua cabeça. Você vai passar a entender melhor alguns porquês que antes não eram tão claros assim. Além de ter a oportunidade também de analisar cada detalhe da habilidade que você precisa adquirir, você também vai poder aprender ela por partes, né, que fica mais fácil assim. Vamos supor que você queira aprender a programar, a criar um software. É importante você entender que precisa aprender o que são algoritmos, é necessário escolher uma linguagem de programação, você precisa aprender os programas que vão te ajudar a criar os seus programas, isso mesmo, quais softwares te ajudarão a criar os seus softwares. É importante validar se tudo está funcionando como esperado, fazendo a criação do software o mais simples possível. Depois você vai aí em ciclos, tipo escreve código, testa código-fonte, corrige se necessário, até que o programa fique pronto. Esses seriam aí os passos no caso de alguma pessoa que está querendo programar. Eu sou arquiteto de software e fiz uma desconstrução aqui da habilidade de desenvolver um software, de aprender a programar. Mas o que eu quero que você fique atento mesmo é na ideia de desconstruir. Como tudo pode ficar mais claro quando a gente consegue enxergar as coisas, as partes pequenas daquele todo. O 4, a dica número 4 é para você ordenar, Esse passo é simples. Faça uma lista aí e coloque primeiro o mais importante. É legal que seja no papel ou em algum documento, mas que tenha essa lista, pelo menos de cabeça, vai. Ter uma ordem vai te ajudar muito a planejar e principalmente a priorizar os macetes que você precisa aprender para montar aquela habilidade. Quem sabe também fazer algum tipo de agrupamento aí nessa lista sua. Por exemplo, os itens Y e Z eu preciso aprender primeiro e eu posso conseguir eles no material X ou com a pessoa tal. Já os itens K e L fazem parte do aperfeiçoamento da técnica que eu posso aprender depois, que não é tão urgente assim. Então a dica aqui é ordenar, para você ter esse tipo de ideia, para poder se organizar. Muito importante esse item 5, simplifique. Olhando para sua meta, responda a pergunta: o que é estritamente necessário aprender para chegar lá? Onde que eu tenho que colocar os 20% do meu esforço para colher 80% dos resultados, aquela regra dos 80-20. Reflita aí sobre essas questões, e é porque a chave para um aprendizado rápido de verdade é você descobrir qual que é a parte essencial para poder atingir a sua meta. Depois que descobrir, aí você ignora todo o resto e foca no que interessa. Tem até um ditado daquele lutador, o Bruce Lee, que dizia o seguinte: eu não tenho medo do lutador que pratica 10.000 tipos de chute. Eu tenho medo do lutador que pratica um só tipo de chute 10.000 vezes. Isso quer dizer que você não precisa achar que todos os detalhes são necessários para conseguir aquilo que você quer. Vamos supor que você queira aprender músicas simples no violão. Você vai achar que precisa aprender todos os acordes básicos do violão, mas talvez nem precise aprender todos os básicos. Se você procurar, por exemplo, no YouTube, vai ver que existem pessoas ensinando várias músicas que podem ser tocadas com apenas 4 acordes. É nesse tipo de coisa que você deve estar esperto, focar, quer dizer, simplificar as coisas. Como sexta dica,
Foque em uma coisa por vez. Cuidado para não queimar etapas também. Para adquirir o nível desejado de uma habilidade, são necessários ali alguns macetes essenciais, né, dentre aqueles que são essenciais. E procure focar em um de cada vez. Na verdade, alguns podem ser até, né, aprendidos em paralelo. Talvez seja até bom alternar aí entre as atividades. O problema é querer começar a executar coisas que precisam de uma base que você ainda não aprendeu. E no final das contas vai acabar se frustrando, né? É o famoso passar o carro na frente dos bois. A dica 7 é se organizar em ciclos, né? Se organize por ciclos, porque assim fica mais fácil de você medir o seu progresso. E em cada ciclo, né, você teria aí as etapas de planejamento, prática, análise e aprendizado. E não existe uma regra sobre qual o tamanho do ciclo. Ele pode durar um dia, 2, uma semana. Depende do que você está aprendendo, depende de você. Mas a ideia é justamente ir medindo e adaptando aí o tamanho do ciclo. Planeje, né? A fase de planejamento é você planejar o que você vai fazer, né? Por exemplo, eu vou aprender os fundamentos da habilidade X. Aí você vai praticar o planejado, nesse caso seria correr atrás desses fundamentos, né? Depois você vai analisar aquilo que você encontrou, né? Você vai procurar validar se o resultado da parte prática, né? que é correr atrás aí dos fundamentos, foi o melhor que você poderia fazer, né? Que você poderia encontrar. E só um parênteses aqui, lembrando, muitas vezes essas fases elas podem se misturar. Às vezes você vai conseguir analisar juntamente com a parte prática, né? Isso vai se misturar. Em alguns casos você consegue isso, em outros não, né? Também vai depender de uma série de variáveis, vai depender de você, daquilo que você está querendo aprender. O importante é só você entender as fases e que não existe uma rigidez quanto ao momento que você executa cada uma delas, ok? No final, você tira aí o aprendizado, que é a quarta etapa do ciclo, e quem sabe até fazer uma pequena lista de lições aprendidas, né? Procure também rodar o ciclo o mais rápido possível. Né? Muitas vezes você vai ter dúvidas de como planejar um ciclo, mas não fica aí se remoendo com dúvidas, vá em frente, faça o melhor com os recursos que você tem no momento que você está. O importante é não ficar parado. Para aproveitar melhor o seu tempo, tem aqui a dica 8, que é criar blocos de tempo para executar ali os seus ciclos. Né? Pode ser que em um bloco de tempo caiba, né, todo o ciclo, mas pode ser que não. O importante é ter blocos regulares e espaçados. Ou seja, se você puder optar, é melhor distribuir 10 horas de treino ao longo de uma semana inteira do que consumir todas essas 10 horas em um dia só. Assim, o seu aprendizado, né, espaçado, fazendo assim de forma espaçada e consistente, ele vai ser mais proveitoso, ele vai ser mais rápido, ele vai ser melhor. Procure também eliminar, né, todas as barreiras que você tem. Essa é a 9ª dica. Pense sobre tudo aquilo que pode te atrapalhar ou que já até está te atrapalhando. Por exemplo, se você está aprendendo alguma habilidade motora e precisa ir ao parque depois do trabalho para isso, então evite, por exemplo, passar em casa. Se você precisa ir ao parque para treinar, por exemplo, sei lá, capoeira ou aquele esporte de saltos lá, o parkour jump, né? aquele esporte que as pessoas ficam pulando ali de um lugar para o outro, você vai para o trabalho, vai do trabalho direto para o parque, né? Já vai direto para o seu treinamento, evita passar em casa. Outra coisa que pode te atrapalhar é o perfeccionismo. Né? Se por um lado é preciso tomar cuidado para não passar o carro na frente dos bois, né? Não querer sair tomando etapa, ou seja, querer ir além da capacidade, né, sua, né, passar o carro na frente dos bois. Por outro, é preciso ter cuidado com o perfeccionismo, porque talvez ele nunca chegue, né? A gente provavelmente você já teve alguma experiência com isso. Por isso é importante ter uma data limite, né? Aquela data que a gente conversou quando eu falei com você sobre a meta que você precisa ter, porque assim você vai estipular um tempo e dar o seu melhor nesse período, né? Quando o período acabar, quando esse tempo acabar, você
passa para o próximo passo. É lógico que tem que ter o mínimo ali necessário para você passar para o próximo passo, mas eu estou aqui falando no caso, né, de pessoas realmente perfeccionistas. Por último, mas ainda muito importante, busque por opiniões. É o famoso feedback. Vai ser muito bom se tiver alguém para te ajudar a avaliar o seu desempenho. Alguém de fora pode te ajudar a ver coisas que podem estar invisíveis ali para você. Em alguns casos, se você tiver condições de, por exemplo, se filmar, né, e analisar, também vale, né? Às vezes você está ali em alguma habilidade motora, né, de coordenação, né, sei lá, como dança, por exemplo. Você pode se filmar dançando ali e o feedback vai ser o próprio vídeo, né? Você analisando seu vídeo, você vai conseguir ver algumas coisas. Caso seja algo como um exame, então aí fica fácil, né? Os simulados já serão o suficientes, né? A própria nota que você tira no simulado já vai ser o seu feedback. Vai bastar, claro, você ter o gabarito, né, desse simulado. Bom, essas foram as 10 dicas que com certeza vão te ajudar a aprender mais rápido, a acelerar a velocidade com que você adquire uma nova habilidade, qualquer habilidade. Claro, essas dicas elas precisam ser adaptadas a cada coisa, né, que você está querendo aprender, a cada dica, mas o importante é você ir aplicando ali aos poucos e você vai ver que elas vão te ajudar bastante. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui nessa apresentação. Depois você pode acessar aí alexandreafonso.com.br para pegar mais dicas, né, ver alguns artigos lá do blog, né? No mais, um abraço para você e tchau!